A palavra de hoje se chama a perspectiva da fé. E para nós começarmos a entender o que é uma perspectiva da fé para as nossas vidas, nós vamos ler a definição bíblica de fé que está no livro de Hebreus capítulo 11, verso 1, e diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diz aí comigo: a fé é a certeza das minhas esperanças e a prova do que é invisível. Então, muitas coisas existem e são invisíveis. Existem e são invisíveis. Outras são invisíveis porque não existem, mas muitas coisas existem, mas são invisíveis. E a prova disso é a nossa fé. Outras coisas são esperanças que nós carregamos, que podem produzir ou não uma certeza dentro de nós. E a certeza de uma esperança que nós carregamos é a tradução da nossa fé. E quando nós vivemos a nossa fé baseada na palavra de Deus e baseada na revelação de Deus para as nossas vidas, nós vamos estar ativando, liberando, dando acesso, dando aval para que Deus... Vamos voltar aí. Dando acesso, dando aval, para que Deus possa manifestar a sua intervenção no nosso viver, para que nós venhamos ter convicção de que estamos produzindo coisas junto com o Senhor e causando também frutos na nossa realidade. Um outro texto interessante da palavra de Deus, se você quiser abrir, vamos ver rapidamente, é 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, que vai dizer assim a palavra de Deus: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, o cristianismo, ele é pautado justamente nessa afirmação, que quando Jesus, ele se torna o Senhor das nossas vidas, nós deixamos de estar acostumados a viver de um jeito baseado nas coisas que nós vemos, nas coisas que nos acontecem, nas coisas que as pessoas fazem ao nosso redor, conforme o nosso ambiente, e a maioria das pessoas vive dessa forma. Quem não vive com Deus, quem não vive pela fé, vive afetado pelo seu ambiente, vive afetado pelo aquilo que dizem sobre si, vive afetado pelas circunstâncias. Então a pessoa se afeta se está muito calor, a pessoa se afeta se está chovendo, a pessoa se afeta se alguém disse alguma coisa que não gostou, a pessoa afeta se esperava que alguém dissesse, a pessoa não disse aquilo que queria, a pessoa se afeta se chega no trabalho e não acontece exatamente como estava desejando. Então a pessoa se afeta se está com uma dor, a pessoa se afeta se o dinheiro acabou, e tudo isso faz a pessoa viver por causa daquilo que ela está vendo, por causa daquilo que ela está sofrendo, por causa daquilo que ela está experimentando. Com Jesus há uma vida diferente. A palavra de Deus declara que com o Senhor nós passamos a viver através da fé, viver por aquilo que nós cremos, viver por aquilo que a palavra de Deus declara. E se por acaso os nossos relacionamentos, as nossas emoções, a nossa mentalidade, as nossas finanças, a nossa saúde, as circunstâncias ao nosso redor não estiverem condizentes com aquilo que nós cremos e com aquilo que a palavra de Deus declara, nós vamos também pela fé transformar a nossa realidade. Mas isso não vai abalar quem nós somos, pelo contrário, vai nos fazer agir por fé, viver por fé. Está claro isso para você? Para começar isso na nossa vida, nós precisamos aprender, então, diante de qualquer situação nova que se apresente, a escolher ter a perspectiva da fé. Diz assim comigo: a perspectiva da fé é uma escolha. É como se fosse um ponto de vista, é como se fosse uma maneira que você vai passar a enxergar o mundo, é como uma lente que você coloca. Tem aqueles óculos escuros, né? De lente mais clara, de lente amarelada, de lente avermelhada, de lente mais escura. Conforme a lente que nós colocamos, isso nos dá uma perspectiva diferente. É como também quando nós vamos fazer algum tipo de imagem, de ilustração, de fotografia de alguma realidade. Conforme nós posicionamos a nossa lente mais para cima, mais para baixo, mais para o lado, conforme o lugar que nós estamos vendo, é a perspectiva que nós temos da mesma situação. Você já teve uma foto que você achou que ia ficar maravilhosa e ficou horrível? Só por causa que você inclinou o celular um pouquinho mais assim, e aí ficou parecendo ser uma pessoa toda esquisita, com a cabeça desse tamanho, corpinho assim?
Ou às vezes você inclina o celular ao contrário, e aí você engorda assim uns 15 quilos naquela foto, somente pela perspectiva errada. Então muitas pessoas, mesmo estando na igreja, mesmo estando buscando conhecer a palavra de Deus, não estão vivendo uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida que está produzindo frutos e realizando propósitos, somente pelo fato de estar com a perspectiva errada. E hoje então nós vamos falar sobre essa perspectiva da fé a partir de uma história muito peculiar da palavra de Deus, que é muito conhecida no contexto aí bíblico, cristão e também no contexto judaico, que é a história de como que Josué e Caleb tiveram uma perspectiva de fé da mesma situação que outros 10 que estavam junto com eles tiveram uma perspectiva baseada em outros parâmetros. Vamos abrir nossa Bíblia então em vários lugares hoje, mas começamos por Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá no início, livro de Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 20. Você vai ver que a gente vai passear por alguns textos bíblicos que estão narrando o mesmo momento, e essa é uma peculiaridade dos primeiros livros da Bíblia, que contam a mesma história por alguns ângulos diferentes, e às vezes você está num livro posterior que está se referindo ao mesmo momento que já foi lido num livro anterior. Então hoje a gente vai ler alguns textos aí no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Então no livro de Deuteronômio, capítulo 1, no verso 20, vai dizer assim a palavra de Deus: então eu disse a vocês, Moisés está falando ao povo, o líder do povo Moisés. Agora passaram-se 40 anos que o povo saiu do Egito, perambulou pelo deserto e está prestes a entrar na terra que Deus jurou a eles que eles possuiriam como herança de Abraão, Isaac e Jacó. Nós contextualizamos um pouco disso na semana passada, então se você perdeu isso, assista lá nas nossas plataformas digitais a palavra ministrada semana passada, a herança de Simeão. Então Moisés, ele chega diante do povo e faz uma fala final na sua vida e diz assim: então eu disse a vocês, vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, dá. Ou seja, os primeiros habitantes da terra que Deus tinha prometido àquele povo eram os amorreus. Tinha muitos habitantes naquela terra, e Moisés está diante dessa terra dizendo agora isso ao povo. E no versículo 21 ele diz assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenha medo e nem desanimem. Nós poderíamos ficar nessa noite somente nesse texto, que é muito rico da palavra de Deus, aonde Moisés está dizendo que nós precisamos olhar aquilo que Deus nos prometeu, nós precisamos ter uma atitude de colocar o pé aonde o Senhor estabeleceu uma promessa para as nossas vidas, e nós precisamos decidir também enfrentar o medo e o desânimo e escolher avançar para aquilo que Deus nos deu, apesar das dificuldades que podem acontecer e se levantar. Mas mais do que isso, eu gostaria de estar exaltando alguns detalhes desse contexto, desse momento, para que nós venhamos entender hoje aqui nesse culto como ter uma perspectiva de fé nas nossas vidas. Assim como esse povo aí do Egito, de Israel, que saiu do Egito, estava entrando diante de uma situação nova, várias vezes nós temos diante de nossa vida um momento novo, um momento de escolha, um momento de decisão, um momento em que é possível uma mudança. É possível viver algo novo, mas também é possível retroceder, é possível não crer, é possível ficar com medo. Às vezes nós pensamos se devemos ou não arriscar, se devemos ou não mudar, se devemos ou não tentar algo que está diante de nós, ou se daqui a pouco aquilo é algo que vai nos fazer mal. E quais são os parâmetros para nós tomarmos esse tipo de decisão? Primeiro, esse futuro que está diante de mim tem respaldo da palavra de Deus? Eu tenho base na palavra de Deus para avançar diante desse desafio? Perceba comigo que aquele povo estava agora num lugar, no final daquela caminhada no deserto, aonde eles estavam contemplando exatamente a terra que Deus havia prometido que daria a eles. Eles passaram por vários lugares, mas chegaram no momento em que a palavra de Deus poderia se tornar realidade. E isso deve ser o foco quando nós temos uma perspectiva de fé. Essa mudança que está diante de mim,
essa nova proposta de emprego, este relacionamento, esse uso do meu dinheiro, isso que eu estou agora planejando para o meu futuro, está em acordo com a palavra de Deus para a minha vida, ou está em desacordo com a palavra de Deus para a minha vida? Ou eu não conheço o que Deus pensa sobre isso e preciso ir atrás disso? Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, está dizendo assim: entrem na terra e tomem posse, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. E antes disso, no versículo 20, diz que essa é a terra a qual o nosso Deus nos dá. Nós chegamos ali naquele lugar, chegamos diante de uma decisão. Quem sabe é uma decisão que envolve a tua família, que você tem orado há um tempão. Quem sabe é uma decisão que envolve a restauração do teu casamento, que envolve novos passos na tua profissão, e você sabe que isso é de Deus, mas quando você chega na beira de tomar uma decisão, tem ali o medo também. Tem ali um mundo novo que você não conhece ainda, tem relacionamentos novos, tem coisas que você vai precisar estudar, tem decisões que você precisa tomar. Primeira coisa, nós aprendemos então que essa terra era uma terra que fazia parte da palavra de Deus para essas pessoas. E aí agora o povo, ele junto com Moisés decide mandar um representante de cada tribo de Israel para inspecionar essa terra. E isso ficou conhecido como sendo os espias da terra prometida. Então eles estavam no deserto, diante do rio Jordão, próximo a onde seria agora o lugar onde Deus havia prometido muito tempo atrás que eles deveriam viver e habitar, a famosa terra de Canaã, que mana leite e mel, que é uma terra poderosa, próspera e abençoada. E agora, diante dessa possibilidade, eles enviam um homem representando cada uma das tribos, os 12 espias, para ter uma amostra de como seria essa vida nova. E aí que eu quero começar a falar contigo sobre isso, porque Josué e Caleb são dois desses homens que tiveram uma perspectiva, e os outros 10 colegas espias tiveram outra perspectiva, mas nós precisamos aprender a ser como Josué e Caleb, que tem uma perspectiva de fé. E o primeiro aspecto que eu preciso te ensinar hoje da palavra de Deus é que a perspectiva de fé determina o nosso futuro. Diz assim comigo: a perspectiva de fé determina o meu futuro. E aí eu te pergunto, como que é o teu futuro? O teu futuro ainda não existe. Nós, como parte de um pensamento teológico apostólico, nós não cremos que o futuro já existe, que nós somos reféns de um futuro. Nós não cremos que o futuro existe e que o destino está nos conduzindo para chegar em algum lugar e que nós somos simplesmente marionetes na mão de um Deus que está manipulando todas as pessoas. Nós cremos que o futuro, ele é gerado todos os dias pelas nossas crenças e pelas nossas ações e pelas nossas palavras. E Deus irá produzir um futuro junto conosco nos mínimos detalhes à medida que nós incluímos o Senhor como parte geradora do nosso futuro por meio da fé e por meio da sua palavra. Então a nossa fé determina o nosso futuro. Porém, a pergunta é: estamos crendo em quem? Nós estamos depositando fé em quem? Nas nossas capacidades? Estamos depositando fé apenas no otimismo? Estamos depositando fé no meu patrão, no meu cliente, que é um possível investidor? Eu estou depositando fé naquilo que o meu cônjuge acredita? Eu estou depositando fé nas minhas limitações, no meu medo, na minha insegurança, nos meus traumas do passado? Ou a minha perspectiva de fé é um olhar que vem através da palavra de Deus para mim? A nossa perspectiva de fé determina o nosso futuro. Se você puder voltar comigo umas páginas da Bíblia, em Números capítulo 13, você vai ver que esse ato de estar vislumbrando a terra é a mesma coisa que acontece quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos acessando, com relação às promessas de Deus, possibilidades de futuro. E a nossa perspectiva, quando nós estamos nos deparando diante da palavra de Deus, se ela é de fé, ela vai gerar um futuro com relação ao que está sendo prometido para nós. Se ela é uma perspectiva negativa, uma perspectiva de dúvida, uma perspectiva de incredulidade, uma perspectiva de descrença, de desânimo, também vai determinar o nosso futuro. Então, em Números capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim:
Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe, que é o nome de uma região, e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, não importa o que vocês vejam, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então, mediante as promessas da palavra de Deus, você e eu, em cada fase que a gente vai vivendo, a gente tem que analisar os caminhos que estão diante de nós. Nós precisamos analisar os ambientes que Deus tem nos colocado. Precisamos discernir naquele ambiente o que é bom e o que é ruim, o que carrega uma esperança e o que não carrega, onde tem princípio de Deus e onde não tem, pessoas que eu devo fazer aliança e pessoas que eu devo me afastar. Eu preciso fazer essa análise, assim como Deus está nos ensinando, que Josué e Caleb foram fazer junto com 10 colegas, formando a equipe lá dos 12 espias. Então, esse espiar a terra, ele deve envolver tudo que nós fazemos. Por exemplo, lá na tua família, decisões importantes do futuro, quais são as possibilidades, e dentre essas possibilidades, o que você deve lutar contra as trevas, o que você deve edificar de Deus? No teu ministério, e na família, e nas tuas finanças, e no teu vocabulário, quais são os caminhos possíveis? O tempo todo nós estamos tomando decisões, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, o tempo todo nós estamos tendo uma perspectiva da vida. A palavra de Deus recebida pela fé é que vai produzir novas realidades em nosso espírito, gerando nova visão, gerando um novo vocabulário, gerando um novo comportamento e determinando se nós vamos ter uma vida verdadeira e abundante ou se nós vamos apenas sobreviver e ser conduzidos pela maré. Em livro de Números ainda, no capítulo 14, versículo 38, diz assim a palavra de Deus: de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Ou seja, numa mesma situação, Josué e Caleb tiveram um fruto de bênção, um fruto de vida, um fruto de transformação, e 10 pessoas que estavam do lado dele naquela mesma situação, tiveram um fruto de derrota, um fruto de morte, um fruto de não viver a bênção e o projeto de Deus. Eu espero que hoje aqui tenha muito mais do tipo Josué e Caleb nesse lugar, compondo quem nós somos como família da fé. Porque senão nós vamos estar diante das promessas de Deus, mas passando o tempo sem viver a vida que Deus tem para nós. E o segredo de Josué e Caleb foi justamente a sua perspectiva. E eu quero te mostrar isso na Bíblia agora, passeando por esses 2 capítulos da Bíblia. Vamos ler novamente Números capítulo 13, versículo 30. Para entender como que a nossa perspectiva determina, modela as nossas convicções. Diz assim para a pessoa que está do teu lado: as tuas convicções são modeladas pelas tuas crenças. De acordo com o que você crê, você vai ter convicções dentro de você. Você vai ter impressões anteriores à realidade. Você vai determinar se existe possibilidade ou não, se existe capacidade ou não, se Deus está contigo ou não. Isso tem a ver com as tuas crenças. Então a perspectiva de fé modela as nossas convicções. Em Números 13:30 diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante o Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. E aí, gente, era certo que eles venceriam? Depende. Não estavam ainda em guerra, mas numa perspectiva de fé, ele permitiu causar uma convicção dentro dele, dizendo assim: pessoal, vamos lá, subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que nós venceremos. Como ele podia dizer que era certo que venceria? Porque ele tinha fé que isso é uma promessa de Deus e que Deus os faria vencer. Como que você tem expressado as tuas convicções na tua vida? Deus tem me ministrado muito nos últimos dias sobre a cultura da reclamação. Você está imerso na cultura da reclamação ou não? Como é que está o teu reclamômetro? Pergunta aí para o teu irmão aí, como é que está o teu reclamômetro?
Como é que estão os níveis do ponteiro do teu reclamômetro no final do dia? Se a gente fosse contar quantas coisas nós temos uma visão de fé, com quantas coisas nós vamos dizer, não, eu vou vencer, Deus está comigo, esse desafio para Deus não é nada, tudo bem que tem um problema, mas eu já estou resolvendo, eu vou orar sobre isso, eu vou mudar essa realidade. Ou será que nós estamos enchendo as nossas palavras, mas não vai dar certo, mas que pena que aconteceu isso, mas que coisa, mas o fulano é assim, mas falaram assim comigo, mas olha aqui o que aconteceu, e o nosso reclamômetro está sempre batendo no limite, e o nosso tanque de fé está sempre na reserva. Como é que está isso? Esses dias eu olhei para mim mesmo, com tantas coisas que a gente faz, se envolve, tantas pessoas que estão ao nosso redor, eu olhei para mim mesmo e eu disse assim, eu vou me determinar a passar uns quantos dias evitando reclamar, até que se torne um hábito na minha vida. Que quando a gente vive uma vida cristã, nós estamos o tempo todo expostos a situações problemáticas, expostos a situações que podem ou não ser transformadas, e a vida pela fé é justamente isso, é você decidir crer que vencerá, creia que você vencerá, creia que você estará vivendo os frutos da palavra de Deus sobre a tua vida. Agora, para isso nós precisamos estar embasados nas promessas do Senhor. Com base nisso, a perspectiva da fé modela as nossas convicções. Josué agora se junta com Calebe. Com quem você tem se juntado para conversar? Quais são as pessoas que você tem dado ouvidos, tem tido uma dupla para falar sobre um assunto? Quem são pessoas que você tem feito aliança para falar sobre temas importantes da tua vida? São pessoas que têm a mesma fé que você, ou são pessoas que não creem no Deus que você crê? Quem você tem permitido fazer aliança contigo? No livro de Números capítulo 14, versículo 7, Calebe agora não fala sozinho, mas ele se junta a Josué. E disseram Josué e Calebe a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Diz assim comigo: as promessas de Deus para mim são excelentes. São excelentes os caminhos do Senhor para nós. Mas o povo, ele tinha uma escolha: se unir a Josué e Calebe e dizer, não, é verdade, a terra é excelente, é verdade, nós vamos vencer, é verdade, esses desafios são pequenos para o nosso Deus. Ou poderiam fazer uma outra escolha: se unir aos outros 10 espias, àqueles que não creram, que tiveram uma perspectiva de medo, uma perspectiva de calcular os riscos de dar errado, uma perspectiva de não crer, e se unir a eles e dizer, não, nós não vamos vencer, não, isso aí não é para nós, não, os inimigos são muito fortes, olha que pena que essa terra não está desocupada, pena que Deus não resolveu tudo na minha vida, que eu tenho que fazer alguma coisa, pena. Em Números capítulo 13, voltando de novo, no versículo 31 ao 33, veja comigo a diferença de uma perspectiva de fé na palavra de Deus e de fé nas suas capacidades. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Que terra, pessoal? A mesma terra que um estava dizendo, subamos e tomemos posse, é certo que venceremos, a terra é excelente. Agora, numa outra perspectiva que não era de fé na palavra de Deus, o pessoal estava dizendo, não, a gente não pode, eles são mais fortes do que nós, não, isso não vai dar certo. Como é que está o teu vocabulário aí? Isso não vai dar certo, não, isso aí não tenta, não, isso aí não é para nós, não vamos viver isso. E aí no versículo 32 diz, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. E aí, quem é que você tem dado ouvidos, pessoal? Palavra de Deus? Ou as reportagens negativas que a nossa sociedade está cheinha? Quais notícias você tem prestado mais atenção? A notícia da desgraça ou a notícia da graça? A notícia que vem da mídia ou a notícia que vem da Bíblia? Qual notícia você tem prestado atenção? O Evangelho é uma notícia. As palavras de Deus, a promessa de Deus é uma notícia. Qual jornal você está lendo de manhã? O da desgraça ou o da graça? Porque a nossa fé modela as nossas convicções. Veja o que esse pessoal falou: todos os que vimos são de grande estatura.
Eu estava ministrando um seminário em Santa Cruz do Sul agora, e nós temos um pastor na rede que é ex-jogador de basquete. E ele me abraça, eu me sinto uma formiga. Ele tem 2,15 metros, eu acho, de altura, mas aos meus olhos parece 3,5 metros. E a mão dele, eu não consigo quase apertar, eu tenho medo, inclusive, quando ele vai me cumprimentar, vai que causa alguma coisa, então eu já vou bem firmezinho. Mas ele é meu amigo, ainda bem. Agora imagina se os nossos inimigos são todos maiores, mais fortes, mais altos do que nós. Eu sei que eu não consigo vencer sozinho, então eu preciso da ação de Deus. Então, meu querido, todas as coisas que estão diante da tua vida, que não são fáceis, que fogem da tua capacidade, são uma grande oportunidade para viver pela fé. São uma grande oportunidade para vencer com Jesus. Se é fácil vencer, você não precisa de fé. Você já sabe o caminho, você já tem essa capacidade, já tem essa habilidade. Agora, a forma como nós reagimos vai determinar. E como é que eu sei como é que eu estou reagindo? Ai, pastor, não pode medir a minha fé, porque a minha fé está no coração, porque ninguém vê o coração, porque só Deus vê o coração. É mesmo? Só Deus vê o coração? O que você acha? Será que só Deus vê o coração? O Senhor Jesus disse assim em Lucas 6,43: a boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer o teu coração? Presta atenção nas tuas palavras. Presta atenção nos teus comentários. Presta atenção nos teus olhares. Quer conhecer o teu coração? Começa a analisar aquilo que sai da sua boca. Então a nossa fé modela as nossas palavras. Lucas 6,45, desculpe. Modela as nossas convicções. Veja em Números 13:33. Vimos também os gigantes. Imagina o povo recebendo aquele relato, pessoal. Já pensou a notícia? Até hoje a notícia que se espalha é a notícia ruim, né? A manchete que ganha like, que ganha views, é a manchete da tragédia. Não é o voo que não cai, é o voo que cai. Não é a pessoa que vive, é a pessoa que morre. Não é aquele que deu certo, é aquilo que dá errado. E aí eles pegaram e disseram assim: pessoal, olha só, a terra lá que a gente foi espiar é cheia de gigantes. Eu fiquei imaginando assim, o povo dizendo: tu viu que é cheia de gigantes a terra? Tu viu que não vai dar certo? E o Josué e Caleb dizendo: não, gente, vamos, vai dar certo, vamos com a gente, a terra é excelente, Deus está conosco. E aí no versículo 33 eles dizem: vimos também os gigantes. E como é que o povo fez? Descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Imagina o pessoal se imaginando um gafanhoto. A gente é gafanhoto mesmo. E a nós, tanto a nós quanto a eles. Olha só, meu Deus do céu. O que uma perspectiva que não é pela fé causa? Eles disseram: nós vimos eles, pareciam gafanhotos, mas para eles nós também parecíamos gafanhotos. Quem disse, pessoal? Quem disse que para eles a gente era como gafanhotos? A pessoa que está cercada de um coração baseado nas suas capacidades, no medo, na insegurança, no que os outros dizem, no que o diabo oprime, ela está sempre, além de se diminuindo, julgando aquilo que o outro está pensando dela. Você sabe como é que acontece a maioria dos problemas de família? É quando eu penso o que o outro está pensando de mim, mas eu não sei o que o outro está pensando de mim, mas eu penso que é isso e eu acho que é verdade, e aí cria uma rixa dentro de mim. Isso acontece dentro da igreja às vezes, acontece dentro da célula, acontece no ambiente de trabalho. A gente está o tempo todo achando o que o outro está pensando. Numa vida pela fé não importa o que o outro pensa, importa o que Deus pensa sobre nós. Importa o que a palavra de Deus declara sobre nós. Agora, quando eles vão atravessar o deserto, muito tempo depois, quando eles vão, atravessar ali o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, muito tempo depois, e eles chegam lá diante da prostituta Raabe, que é a única pessoa que protege eles ali de serem mortos, como a segunda leva de espias. Isso é um outro conteúdo que eu não vou ter tempo de pregar hoje, mas só para te fazer um parênteses, quando depois de 40 anos, de fato, eles vão conquistar a terra, e os espias novos agora chegam diante de Raabe, o que ela diz para eles? Ela diz assim: nós já ouvimos falar a grandeza do Deus de vocês, estamos todos apavorados. O gigante estava tremendo de medo. O gigante estava apavorado. E o que alguém que não tinha fé estava dizendo? Para eles nós também éramos como gafanhotos. Por último, em Números capítulo 14, vamos lá no versículo 23. Eu preciso te dizer,
que a perspectiva de fé transforma o nosso comportamento. Diz assim para a pessoa que está do teu lado: aquilo que você crê vai dizer como você vai agir. Muitas pessoas entram na igreja com medo, colocam o pé na igreja com medo, preocupado. Agora, será que eu entrando aqui nesse lugar, eu vou ser obrigado a viver diferente, a fazer diferente, a pensar diferente, a falar diferente? Agora eu vou ser obrigado a não ir mais naquele lugar, a não falar mais com aquela pessoa? Não. Porém, você está aqui debaixo de um grande risco de ter uma nova postura na tua vida, de ter novas crenças, novos valores. E isso vai modelar o teu comportamento. E quando você menos perceber, você se transformou uma nova pessoa. Porque aquele que está em Cristo se transforma numa nova pessoa. Então o comportamento não muda porque alguém obriga, porque alguém bitola, porque alguém coloca uma regra, quando nós estamos falando de viver uma vida cristã. O comportamento muda quando nós aceitamos crer na palavra de Deus e a nossa perspectiva de fé transforma o nosso comportamento. Veja comigo Números 14, 23. Finalzinho de Números 14, 23, projeta para nós. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. 24. Mas como, versículo 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, olha só, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Em outra tradução diz que o Caleb seguia o Senhor com integridade. Veja a diferença de alguém que apenas é exposto à palavra de Deus e aquele que escolhe ter uma perspectiva de fé. A pessoa que escolhe ter uma perspectiva de fé, ela muda algo dentro dela, muda algo dentro do seu espírito. Hoje foi ministrada uma palavra aqui com relação às nossas ofertas, à nossa generosidade, com a ação do nosso espírito, com a nossa motivação em fazer algo. A palavra de Deus nos muda de dentro para fora, não se preocupe, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas quando ela muda o nosso espírito, ela vai mexer com a nossa integridade, com o nosso comportamento, com quem nós somos. A fé em Deus, através de Jesus, transforma o nosso espírito e produz integridade. Caleb, ele agiu dessa forma porque ele decidiu se comportar de acordo com o que a palavra de Deus declarou sobre ele. O espírito dele foi movido e o comportamento dele foi condizente com a fé. Eu quero terminar contigo em Números capítulo 32, versículo 11. Em todos esses trechos da palavra de Deus está se referindo ao mesmo momento, à mesma história. Porque como eu te disse, nos primeiros livros da Bíblia, a história vai e volta e a gente tem que aprender a se situar nessa leitura. Em Números 32, 11, diz assim a palavra de Deus: agora, como uma consequência, aquele povo, adivinha, escolheu seguir o relatório negativo. Escolheu deixar ser liderado por homens e mulheres que não tinham fé em Deus. Você pode estar sentado aqui e não estar se deixando influenciar pela palavra de Deus, se deixando influenciar por outras palavras que não vêm de Deus. Está dizendo o resultado disso em número 32. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Com exceção de quem, gente? Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, versículo 13, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda essa geração daqueles que lhes tinham desagradado com o seu mau procedimento. Então, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a se preocupar com as nossas palavras, com o nosso pensamento e com o nosso procedimento. Se o teu comportamento, se as tuas palavras, se os teus pensamentos não se ajustarem à palavra de Deus, você e eu não conseguiremos ter frutos disso na nossa vida. Só dizer que crê não adianta, pessoal. Só frequentar a igreja é o primeiro passo. Nós precisamos permitir a transformação.
E a integridade do nosso coração é uma decisão pessoal. Todos nós podemos estar escondendo coisas de Deus, podemos estar escondendo aquilo que não está condizente com a palavra de Deus. Então, seguir pessoas que se movem ou não pela fé é uma escolha que nós tomamos todos os dias. Porém, quando nós decidimos viver sem fé, influenciados pelos relatórios negativos, pelas nossas incapacidades, pelas nossas limitações, qual foi a consequência que nós lemos ali? A gente vai passar uma vida inteira dando voltas no deserto. A vida inteira dando voltas. Todo dia dormindo, acordando, comendo, reclamando, trabalhando, cansando, dormindo, brigando, discutindo, fazendo as pazes, acordando, comendo, trabalhando, cansando, dormindo. Chega sexta-feira, sexta chegou, aí o final de semana veio, fiz um monte de coisa que eu não produzi nada, chegou segunda, aí eu estou cansado de novo, aí eu como, aí eu durmo, aí eu trabalho, aí eu reclamo, e aí passa um ano, passa dois, estou com 30, 50, 70, 80, morri. Uma vida sem fé, dando volta no deserto, desperdiçando os meus dias. Como que você escolhe viver a tua vida? Construindo aquilo que Deus tem para você, ou escolhendo não crer diante da palavra dele e dando voltas no deserto? A chave para vivermos numa perspectiva de fé está em como nós conhecemos as promessas de Deus, como nós decidimos ter essa perspectiva, e isso se reflete no nosso vocabulário, nos nossos pensamentos, nas pessoas com quem nos aliançamos e no nosso comportamento. E agora produz uma integridade de coração que faz o Senhor nosso Deus se levantar. Sabe qual é o final da história? Caleb e Josué tiveram que esperar 40 anos porque o povo não caminhou com eles. Nós estamos em tempo de eleições agora. Às vezes a gente tem que esperar mais 4, 8, 16, 20 anos para ver uma mudança na nossa sociedade, porque o povo escolheu não caminhar de acordo com a palavra de Deus nas suas decisões. E isso vale para a empresa, isso vale para o trabalho, isso vale para a família. A gente às vezes paga um preço por aqueles que fazem parte da nossa vida e ainda não tomaram a decisão de caminhar pela fé. Por isso que a gente tem que lutar para levar o evangelho o mais rápido possível para todas as pessoas que fazem parte da nossa realidade. Porém, algumas pessoas nós temos a escolha de conviver ou não, de ser influenciados ou não, de estar fazendo parte daquele sistema de vida ou não. O final da história foi que Caleb, aos 80 anos, entrou na terra prometida. E sabe quem é que a família dele venceu assim, com o poder de Deus? Aquele gigante que aos olhos dos outros via ele como gafanhoto. Caleb, aos 80 anos, derrotou gigantes. Não importa o que você já passou na tua vida, se você assumir uma perspectiva de fé, Deus fará maravilhas na tua realidade.